Uma puxa a outra, um puxa o outro, e tava aqui eu pensando nessas coisas malucas sobre comunidades. Todo dia eu penso sobre isso, de como trazer as pessoas junto, como elevá-las, né? Sempre o meu mote. E é interessante a gente perceber que a gente estava falando sobre, no episódio 5 a gente falou sobre o poder dos quietos. Mas a gente também tem que entender que as pessoas têm que estar dispostas a serem puxadas, né? Senão elas ficam aquele meio que peso morto, assim, né? Você tentando lá puxar, empurrar, fazer de várias formas, vamos trazer junto, né? Mas se a pessoa estiver parada lá e não quiser estar em movimento, né? Tiver aí é, na inércia né, parado, não tem jeito, né? A gente não consegue trazer junto. Então, assim, um papel importante da puxadora, do puxador de comunidade, é você ter uma base muito sólida, quer dizer, ter um grupo de participantes que sejam ativos, engajados, que estejam lá com você, que tem que vem essa causa maior, esse bem maior, um bem comum, coletivo. Então, são esses que vão puxar os outros, né? E aqueles que estão, os que a gente chama de lurkers, né? Que estão orbitando, ok também, deixa eles. E tem essa questão do momento de cada um, isso é muito importante. E aí eu tenho uma regrinha que eu chamo a regra de 1/3. E é quase que científico, nas minhas décadas aí de trabalho de comunidade, é impressionante como essa minha regra de 1/3 nunca falha. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que você tenha uma comunidade de 100 membros para facilitar aqui a nossa matemática. 100 membros significa que 1/3 vai ser uma parte ativa da sua comunidade. Então eu estou falando aí de 30 pessoas. Só que é o seguinte, dentro dessas 30 pessoas, 10 realmente vão estar ali. Então a gente vai ter 30% que estão ali com você, que estão engajados, que estão interagindo e tal. E desses 30% desses 30 que vão estar, que são os super ativos, os super fãs e tudo mais. Então eu tô falando aí de umas 10 pessoas. Então, na verdade, no fundo, a gente está falando de um total de 100, a gente está falando de 10. Então, ainda é menor o número, é 10%. Mas a regra de 1/3 vale muito, assim, quando você faz, por exemplo, um encontro online. Vamos dizer que tenha tido inscrição. Geralmente, quem vai aparecer? 1/3 desse número. Então, de 100, 30 vão aparecer. E aí 10 vão ser aqueles super engajados que vão, enfim, levar para frente, já vão fazer outros eventos, vão estar em movimento, vão estar preparados, que são aqueles early adopters, né? Os que vêm na frente, o que vem na frente, ó, puxando, às vezes carregando os outros. Então a gente tem que ter isso muito claro para não se frustrar e não achar que o nosso trabalho é em vão, muito pelo contrário. Eu acho que sempre o desafio é a gente manter essa base sólida dos participantes, dos membros de uma comunidade e, ao mesmo tempo, a gente ter o entendimento e buscar sempre estratégias para que tenham novos entrantes, que eles se sintam acolhidos, porque é isso, as pessoas vão e voltam e tem momentos diferentes. E também acontece muito em comunidade que os super engajados por algum motivo, às vezes pessoal, às vezes da própria comunidade, de alguma dinâmica, de alguma coisa que tenha acontecido, eles desengajam e passam um tempo sem interagir e tal, e depois voltam. Isso acontece também. Comigo aconteceu também, assim, de estar super engajado, depois passar um tempo fora e depois voltar. Então, a gente tem que entender esses movimentos para não se frustrar e não se frustrar também com as métricas, né? A gente entender essas métricas e o que realmente significa ter métricas de sucesso, porque você medir, por exemplo, por participantes ativos, vamos dizer assim, o que significa estar ativo, né? Então esse é sempre o meu questionamento, porque é o que eu estava discutindo no outro episódio, no episódio dos quietos,
que muitas vezes os quietos, eles estão lá, eles estão te escutando, eles estão fazendo a parte deles, eles estão replicando aquilo que eles estão aprendendo, eles estão ativos. Mas, então, o desafio da puxadora e do puxador de comunidade é encontrar formas de fazer com que esse engajamento, de alguma forma, se torne visível. E aí, algumas estratégias que eu sempre estimulo, encorajo, é isso. A gente já falou da outra vez da questão de, por exemplo, poxa, vamos ter estratégias multimodais. Então, por exemplo, a gente pode pensar numa dinâmica de engajar alguns membros com blog, que foi o que eu falei, outros com podcasts, os que são bem verbais, né, que talvez a gente tenha projeto de podcast, talvez a gente tenha uma trilha formativa de alguém que gosta de organizar e sistematizar. A outra pessoa está lá como facilitadora. Então, você, dentro da comunidade, você começa a abrir espaços de criação e também de sistematização que ajudam esses participantes a serem, não é a serem mais ativos, mas ajudam a visibilizar e tangibilizar o engajamento de cada um de formas diferentes. Então, é isso que a gente sempre tem que estar atento, quer dizer, quais são essas nossas estratégias, o que a gente está pensando para engajar e reengajar e integrar. Porque é isso, a gente tem que olhar para dentro, para o meio e também muito para fora, o que está acontecendo com as pessoas que estão fora e estão querendo participar dessa comunidade de aprendizagem e prática. Então, esse é um grande desafio. E a regra de 1/3, depois de 10%, que são esses ultra engajados, cara, eu acho que se fizesse um estudo, e talvez até já tenha, é científico, vou te falar que é científico, não falha. Então, a gente tem que pensar quando a gente vai fazer a estratégia, por exemplo, anual, mensal, trimestral, semestral, o jeito que você pensar a estratégia da comunidade, quando você começa a trabalhar com mais intencionalidade, você tem que entender onde esses participantes estão, né? Eles estão quietos, então assim, faça quadrantes assim, pensando quietos, mais ativos, os desengajados, os super engajados, porque para cada tipo de participante que você tem ali, para cada membro de uma comunidade, a gente tem que pensar em estratégias diferentes. Você não vai atingir as pessoas da mesma forma com a mesma estratégia. Então, ser multimodal é um princípio básico da puxadora, do puxador de comunidade, para a gente começar a ter ainda mais base, né, de participantes ativos. É isso. Quero saber você aí, o que você está pensando em relação a isso? Qual é a sua experiência em relação a isso? Estou curiosa para saber, estou aqui batendo esse papo, fazendo essas confissões, buscando coisas, mas louca para saber a sua perspectiva nisso. Tenho certeza que você tem muito para me contar aí.